Às vezes acontecem situações na vida da gente que ficam marcadas por muito tempo. E quando são coisas muito chocantes, nós acabamos criando traumas. Para falar um pouco mais sobre isso, nós convidamos o psicanalista Jonatas Liacht. Tudo bem, Tudo bem, Jonatas? Elaine? E tem umas coisas que elas aconteceram, marcaram, e qualquer coisa que se pareça já traz de volta aquela lembrança, né? Sim, é. O trauma, analogicamente, é como se fosse um trauma físico também, um trauma emocional, né? Você machuca e tem uma consequência daquilo. Dor, angústia, a paciência pelo tratamento, uma série de coisas analógicas. Então, o trauma pode ser alguma coisa assim, o trauma psíquico pode ser uma coisa, um resultado de um impacto ou de uma ação ou reação recente. Por exemplo, um acidente. A pessoa sofreu um acidente de automóvel e ela se recuperou, tudo normal, fisicamente, mas ela não consegue mais nem entrar no carro. Ou ela entra no carro e começa a dar calafrio, dar batedeira, ou seja, instalou-se nela esse trauma, essa machucadura, que é uma coisa recente, uma coisa até explicável. Mas na maioria dos casos, o trauma não é explicado. O trauma psíquico é um reflexo de situações, de acontecimentos que estão instalados no inconsciente, onde a gente não tem muito acesso. Esse é um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais complexo. Quando acontece, por exemplo, um trauma e depois a pessoa meio que revive aquilo, toda vez que acontece algo parecido, a gente fala, para de frescura, mas não é frescura, Não. né? É importante deixar bem claro que é uma coisa que realmente mexe com aquela pessoa. Vou dar um exemplo meu, eu estava num ônibus, há muitos anos atrás, aqui do Paraná para São Paulo, e esse ônibus sofreu um acidente. Ele entrou na traseira de um caminhão. Eu estava bem na frente. Eu fui o único do ônibus todo a se machucar. Foi muito grave, mas me machuquei. Aí eu chegando em São Paulo, fui no hospital, tal, mediquei, tudo certinho. Aí uma outra oportunidade que eu tive que usar o ônibus, aconteceu o seguinte, olha só que coisa louca. Eu estava normal, comprei a passagem, então rodoviária, na fila, todo mundo entregando a passagem e para subir no ônibus. Chega a minha vez, entrego a passagem, a hora que eu vou, ponho o pé para subir no ônibus, eu parei, travei. E eu não entendia por que eu não consigo subir, por que eu não consigo subir. E para mim estava tudo certinho, e aquele trauma reviveu. Olha. Aquilo reviveu e eu travei, até que as pessoas atrás começaram a falar, vai subir ou não vai? Aquela coisa toda. E eu tive que sair, esperar todo mundo subir, respirar, subir todo suando, assim, com a respiração ofegante, e fiz aquela viagem no maior sofrimento da minha vida. Então, assim, a gente revive. O trauma é uma coisa que se instala e não se explica. Mas esse é um trauma assim, recente, bem prático. Da onde vem esse trauma? Do acidente, ok. Mas e quando acontece com uma pessoa um ataque de pânico, por exemplo, ela não sabe por quê? Esse ataque de pânico é um gatilho que foi atirado de algum trauma instalado bem anteriormente que a pessoa nem consegue ter acesso. Normalmente, o ataque de pânico tem a ver com traumas ou não? Pode ser diferente? Não necessariamente um trauma específico. De repente, a pessoa passou uma vida razoavelmente normal, teve os seus estresses, teve a sua paz, teve a sua alegria, a sua tristeza, e de repente ela tem um ataque. E nem por isso uma pessoa que tem um ataque de pânico, ela tem síndrome de pânico, tá? Tem muitas pessoas que têm um pânico, tem uma crise, é uma coisa isolada. Pode ser, na maioria das vezes é. E aí, de repente, ela tem aquele inexplicável, ela não tem acesso à explicação. Mas por que eu senti isso? Tanto é que ela vai direto para o médico, faz exame no coração, faz uma série de coisas e não tem nada. Não tem absolutamente nada. Então, necessariamente, não está ligado a alguma coisa visível, lógica. Agora, tem aqueles traumas também, às vezes até um pouco mais simples, que, sei lá, a pessoa passou mal comendo alguma coisa e não quer mais comer aquele... Ou então uma situação mais emocional, terminou um relacionamento, daí não usa mais aquela roupa. Sim. É legal a pessoa evitar mesmo, ou a orientação é que procure ajuda para tentar superar isso? A primeira orientação é procurar ajuda, porque não se sabe se exatamente aquela roupa, por exemplo, ou o término daquele relacionamento é de fato o agente causador, mas ele pode ter sido só um gatilho. Como eu disse, algumas coisas que estão no nosso inconsciente nós não sabemos. Coisas instaladas, por exemplo, desde a infância e que vão despertar lá na adolescência, ou às vezes na vida adulta de uma pessoa. Então, rapidamente, um caso
Um cliente chegou para mim, 40 anos de idade, bem-sucedido, casado, filhos, bem de vida, tudo certinho. Eu falei, o que te traz aqui, se está tudo mais ou menos razoavelmente bem? Ele falou, eu não consigo terminar nada do que eu começo. Isso é muito comum. Uhum. Aí a gente foi falando, conversando tudo, e aí a gente foi tentando discernir de onde vem isso. Ele começou a empresa, fechou, começou a faculdade, parou, estava quase terminando o casamento, estava quase abandonando um filho que estava envolvido com drogas, uma série de coisas. Tudo ele não conseguia emplacar e avançar no embate da luta da vida dele. E aí a gente foi discernindo, mas um dia ele começou a contar uma história quando ele tinha 6 anos de idade e disse que jogando bola, a bola entrou na casa dele, na sala de estar, entrou embaixo da mesa, ele foi pegar a bola, esbarrou na mesinha e derrubou uma estátua de vidro, de cristal, que era lembrança da avó dele para o pai dele. E na hora que ele derruba a estátua, ele olha para a porta da cozinha, quem está entrando? O pai. O pai vê, toma um susto, vê o que ele fez, ele chega para ele dar aquela bronca espontânea, porque foi uma cena marcante para ele, fala, olha o que você fez, você é desastrado, você nunca vai dar em nada na vida desse jeito. E aí o menino pega a bola e sai correndo. E aí o que a gente discerniu, depois de muitas sessões, de muitas ligações, de informações e investigação, é que esse elemento traumático se instalou nele naquela época. E só foi aparecer depois? A partir da adolescência, quando ele começou a fazer cursinho para entrar na faculdade. Ele não conseguia entrar numa, não conseguia entrar noutra. Aí ele baixou o nível do curso para poder entrar, entrou, fez até o 3º ano, parou. Aí juntou um dinheiro, fez um negócio com um amigo, depois começou a ganhar dinheiro. Ele achou que o amigo estava passando ele para trás, largou a sociedade, começou outra coisa sozinha, chamou um investidor, depois achou que o investidor também parou tudo, estava sempre assim, caminhando sempre aos pedaços. Ele se sabotava. Autossabotagem. Então, o que acontece? É um trauma psíquico, mas de origem desconhecida. Essa origem desconhecida, nós sabemos, está no inconsciente. Só através de como eu falei, uma procura de um tratamento específico, com técnicas e ferramentas específicas, a gente consegue localizar isso. Se a gente for pensar, então tem muita coisa que a gente guarda que explicaria muito das nossas reações hoje, dos traumas. Muito. Por exemplo, as neuroses, que é a coisa mais básica. De cada 10 pessoas, 10 são neuróticas. Essa é a saúde normal. Uhum. Então, neuroses se manifestam assim. E as pessoas não sabem. Por exemplo, uma neurose típica, obsessiva. A pessoa sai de casa, tranca a casa, sai, abre o portão, tranca, entra no carro, põe a chave, liga o motor, vira para dentro, vira para a porta e fala, será que eu tranquei a porta? Aí ele desliga o carro, abre o portão, vai, volta, vê que a porta está trancada, volta. E tem gente que faz isso 3, 4 vezes. O que é essa neurose? Por que essa neurose manifesta uma insegurança? Da onde vem essa insegurança? Por que ela se manifesta exatamente nessa falta de objetividade na relação com a realidade? Então, isso está em elementos traumáticos instalados na infância. Importante sempre buscar ajuda. Sim. Um dia, talvez, a gente consiga falar aqui sobre o neurótico, sobre o psicótico, sobre o perverso ou o psicopata, e a gente vai ver a clínica dessa patologia. Falaremos. Muito obrigada pela participação. Imagina, viu? Obrigado.